É uma alegria. Hoje eu estou olhando aqui para o horário para eu não ultrapassar, embora eu já me programei para falar menos hoje. Ontem eu falei, me perdi aqui. Peço desculpas mais uma vez. E depois eu me lembrei de algumas linhas de pensamento que eu tinha apresentado e cortei e não terminei de apresentar. E o tempo está abundante para nós aqui, são 5h10, eu estou prestando 11 agora, estou atento aqui. Mas eu senti falta dos comentários iniciais aí da pessoa que comenta os versículos, né? Nós não tivemos. Mas vamos ao tema de hoje, a justiça de Deus. Veja, irmãos, nós começamos com o primeiro tema, a justiça, a minha justiça, né? E eu não tenho justiça. Se eu tento apresentar a minha justiça, as minhas obras, isso é tido como trapo de imundícia, né? Depois nós falamos da justiça da lei na sua dimensão negativa e também falamos da justiça da lei na sua dimensão positiva. Na dimensão negativa é aquilo que Paulo achava que poderia alcançar, e Martim Lutero também, como tantos outros o têm feito, né, através dos séculos, e isso perdura até hoje. Pessoas que enveredam aí pelas obras, pelo perfeccionismo, e esquecem que nesse aspecto, como diz um autor cristão, aí, um autor adventista, nós temos que ir além da lei, além da justiça da lei. Mas, ao mesmo tempo, a lei é um transcrito do caráter de Deus. E, sendo assim, ela tem uma dimensão que realmente, como acabou de ser dito na leitura, a lei, ela reflete a justiça de Deus. Reflete a justiça de Deus. Só que essa justiça é eterna, essa justiça é infinita, essa justiça é mais alta que os céus e, portanto, seria necessário alguém da altura de Deus para cumprir essa justiça, né? Cumprir essa justiça. E ontem nós falamos da justiça eterna, onde nós sintetizamos essa justiça no amor e na graça de Deus. E eu estava dizendo, e não concluí o pensamento, de que Satanás questionou muito lá no céu o amor de Deus manifestado. E eu citei 2 exemplos, o exemplo de Jó e o exemplo de Abraão, mas eu não concluí. Eu simplesmente coloquei o aspecto da relação de graça entre Deus e Jó e Abraão, e a relação de graça é de Abraão e Deus, de Abraão para com Deus e de Jó para com Deus também. Jó disse, Deus deu, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. E o Deus que deu o filho foi o Deus que pediu o filho. E Abraão também, nessa relação de graça, ele devolveu o filho que ele tinha recebido de Deus em forma de sacrifício. E Deus disse, olha, Abraão, visto que você não me negaste o seu único filho, eu estou agora aqui parafraseando, eu também não vou te negar meu único filho. A diferença é que o teu não morreu, mas o meu vai morrer. O meu precisa morrer para que o teu filho não morra. Só que o que gerou esse pensamento ontem, que eu não terminei, eu fiquei nessa discussão que eu estou reapresentando agora, o fato das acusações de Satanás. Quer dizer que, se o teu amor é extensivo a esses pecadores que transgrediram a tua lei, então por que eu não posso estar aqui? Eu que também transgredi. Eu que também fiz o que fiz. Por que Jó, Abraão e a raça humana é merecedora do teu sacrifício? E para mim não existe sacrifício. E a Bíblia diz claramente que para anjos não há sacrifício. Mas esse é um outro assunto que eu não vou discorrer aqui. Mas aí fica a acusação. Fica a acusação até que a justiça, até que o amor de Deus, a sua justiça, a sua graça se manifesta. E aí nós temos o texto lá de Tito, eu penso que seja Tito, capítulo 2, deixa eu verificar aqui rapidamente na Bíblia, Tito 2, verso 13, se eu não estou enganado, como eu não programei
apresentar esse texto, ele me veio agora. Então, deixa eu ler. Tito 2. Não é Tito 2,13, mas você vai encontrar aqui. Eu só sei que está por aqui, onde diz que a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus, versículo 11, daqui pertinho. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, essa manifestação de graça é que finalmente quebra o argumento de Satanás na cruz do Calvário. Então, essa palavra se manifestou, ela é muito repetida por Paulo nas suas epístolas, principalmente Romanos, aqui Tito e outras partes do Novo Testamento. A graça que foi anunciada antecipadamente, a graça que foi elaborada na eternidade, essa agora é uma graça manifestada ou manifesta ali na cruz do Calvário. E é por isso que Ellen White diz que até a cruz os anjos ainda simpatizavam com Lúcifer, porque a questão da justiça de Deus estava em xeque. Como é que ele pode ser justo e justificador? Certo? Como é que ele pode ser justo e justificador? E esse é o coração do argumento de Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 27 e 28, né? Onde diz que Deus, através do sangue de Cristo, ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, só para vocês entenderem como realmente a graça de Deus como fonte me elege, me cria, me faz nascer, me faz viver. Essa graça faz com que o evangelho chegue até mim. E vocês já conhecem tudo que eu discorri ontem acerca desse assunto. Mas hoje o assunto é a justiça de Deus. A justiça de Deus. E essa justiça, assim como a graça, também foi anunciada no Antigo Testamento, né? E eu escolhi 2 textos somente do Antigo Testamento, a título de exemplo, para falar dessa justiça, a justiça de Deus, para que nós venhamos entender o que é a justiça de Deus. Tá bom? Eu fiz essa divisão de temas, e no final eu vou juntar tudo num pacote para nós entendermos de fato que não são coisas separadas, mas eu simplesmente criei vários pacotes para a gente entender o processo da justiça, da justificação. Por isso que eu não coloquei o tema geral de justificação pela fé ou justificação pela graça. Não, eu coloquei simplesmente justificados. Justificados pela fonte da nossa salvação, que é o amor de Deus, através da sua graça, na eternidade, na criação e, finalmente, na manifestação dessa graça na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, eu quero convidá-los a lerem comigo Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33. E os versículos 15 e 16. E o tempo voa, incrível, já está voando rápido aqui o tempo. Deixa eu correr. O versículo 15 diz assim, é uma profecia messiânica, e aqui é dito o seguinte: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Yahweh, o Senhor, Senhor, justiça nossa. Veja, engraçado que justiça aqui é o nome de Deus. Justiça aqui é o próprio Deus. Deus é justiça. E aí eu quero abrir um parêntese para dizer para vocês que Jesus Cristo, nesse contexto aí, a Bíblia o apresenta como o santo, mas como alguém que se santifica ainda. E ele é apresentado como o justo, mas como alguém que exerce essa obediência ainda. Então, justiça, santidade, obediência. Cristo já trouxe tudo isso consigo, porque ele veio como Adão, no que diz respeito à sua natureza, antes da queda. Ou seja, ele veio como o santo, diz Lucas 1:35. Ele veio também como o justo, como o filho de Deus. É assim que Cristo é apresentado. E Ellen White o coloca como o dom supremo do céu. E ela chega a dizer que ele é o próprio céu entre nós. Tudo isso é Cristo aqui na Terra, né? Foi Cristo quando esteve aqui na Terra, né?
E ela ainda diz também, eu li isso ontem, que ele, nos seus anos de vida aqui na Terra, não deixou de ser Deus e que nele, mesmo na sua condição de fraqueza, por conta da natureza humana de Adão após a queda, trazendo sobre si todos os seus efeitos negativos, com exceção da pecaminosidade. Então, mas ainda assim, Cristo, nele, habitava plenamente a plenitude da divindade. E para que a plenitude da divindade fosse uma realidade em Jesus Cristo, então a santidade de Deus tinha que estar nele também. Então, nesse aspecto, Jesus Cristo continuava sendo santo, justo, sabe, tudo. Mas como ser humano, ele teve que desenvolver tudo isso. Ele era, em outras palavras, a graça que na sua dimensão humana crescia em graça. Então, essa expressão que eu acabei de utilizar são expressões que, digamos assim, sejam paradoxais. Expressões que sejam paradoxais, elas não deixam de ser paradoxais. E eu precisaria assim de um tempo bem longo para explicar o que significa tudo isso. Por que a graça precisou crescer na graça? Por que o santo teve que se santificar? João 17, verso 18. Entendem? Por que aquele que já era obediente teve ainda que exercer a obediência? Mas isso aí eu penso que nas entrelinhas vocês já entendem, por isso eu não vou discorrer sobre isso. Então, queridos irmãos, Jesus aqui, Jeová, Jesus aqui está sendo chamado de Jeová, é uma profecia messiânica, onde Davi, o novo Davi está sendo apresentado, e o novo Davi é Jesus. Então, ele é chamado de Senhor, justiça nossa. Outro texto que eu quero apresentar para vocês está em Isaías 45, deixa eu ver aqui, Isaías 45, deixa eu ver se é isso mesmo, Isaías 45, vamos ler? Isaías 45, eu vou ler aqui o versículo 24, diz assim: de mim se dirá, falando de Deus, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Veja, então, aqui a Bíblia está dizendo claramente que tão somente no Senhor a justiça. Então, somente no Senhor a justiça. Então, esses são os textos do Antigo Testamento que eu gostaria de apresentar. E o texto seguinte que eu gostaria de apresentar, para que nós possamos discorrer sobre o assunto, é exatamente Romanos 3, 21. O texto que já foi lido e que eu quero voltar novamente a ele para que nós possamos olhar de uma forma mais atentiva e assim começar a falar alguma coisa sobre essa justiça de Deus. Então, o que é que Paulo diz? Mas agora se manifestou, ou seja, aquilo que tinha sido anunciado, programado na eternidade, anunciado na profecia, agora se manifesta. Agora se manifesta. E Paulo diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, o testemunho da lei e dos profetas não é nada mais, nada menos do que uma referência à Bíblia do Antigo Testamento. Jesus Cristo veio como justiça de Deus sem lei. Então, o que eu destaco aqui é exatamente essa frase: sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, em Jesus Cristo, essa justiça agora ela é cumprida. É uma justiça cumprida. E quando você olha para a citação, que por sinal é uma citação que precisa ser lida, relida, estudada, uma citação que precisa ser meditada, essa citação que foi apresentada aí na tela. Então, essa é uma justiça que ela foi cumprida em Cristo Jesus. Cumprida em Cristo Jesus. Então, essa justiça cumprida, eu leio para vocês mais uma vez o texto que foi lido ontem, que é Filipenses capítulo 9, capítulo 3, versículo 9. Eu quero repetir essa leitura para que a coisa comece a fazer sentido para nós, tá bom? Então, Colossenses 3, 9 diz assim: e ser achado nele, no caso Jesus, não tendo justiça própria que procede da lei. Aqui é o aspecto negativo da justiça da lei, da justiça das obras, da justiça dos fariseus, da justiça perfeccionista.
senão a que é mediante a fé em Cristo. Aí ele diz mais uma vez, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, veja, aqui nós temos esse aspecto da justiça de Deus agora como um fato, como algo já consumado. Então, Jesus aqui, ele é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. E o outro texto que confirma esse fato de que Jesus Cristo é a justiça de Deus é 1 Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Esse é um versículo espetacular. E aqui diz assim, mas vós que sois dele em Cristo Jesus. Vejam quantas vezes Paulo usa essa expressão em Cristo, recebido em Cristo, aceito em Cristo, perfeito em Cristo, tá certo? Tudo é Cristo. Mas vós sois dele, de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Cristo se tornou tudo. E entre essas quatro coisas que Jesus Cristo se tornou aqui, está exatamente a questão da justiça. Cristo se tornou justiça de Deus. Cristo se tornou justiça de Deus. Bom, feito essa introdução, vamos à pergunta. O que é a justiça de Deus? E você pode me responder. Bom, a justiça de Deus é Cristo, você acabou de ler. A justiça de Deus é Cristo. Sim. Mas vamos desdobrar o assunto. Vamos entender melhor o assunto. Por que Jesus Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça? Jesus Cristo, irmãos, se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Jesus é a justiça de Deus por duas coisas. Primeiro, a sua vida. E segundo, a sua morte. Veja que a citação que Jackson leu aí, que é apresentada na tela, diz exatamente isso. A obediência de Cristo foi uma obediência completa. E a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Então, obediência perfeita, obediência plena e também uma morte perfeita. Então, pelo fato da sua vida, Jesus é a justiça de Deus. E pelo fato da sua morte, Jesus também é a justiça de Deus. E como nós entendemos essa justiça de Deus? Aí eu quero convidá-los a lerem comigo Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a minha Bíblia já está aberta. Versículo 10. Eu vou começar exatamente aqui como Jesus Cristo começou, né? Eu vou começar aqui no versículo 9, onde começa a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja aqui é o caráter de Deus, santificação pela vida. Venha o teu reino, aqui é submissão, aqui é obediência, aqui é governo. Aí Jesus fecha, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus significa a santificação, significa a obediência e significa exatamente submeter-se à vontade de Deus. Então, Cristo coloca aqui a santificação do nome de Deus, que é o seu caráter, e Cristo coloca o governo de Deus, que é o seu reino. E aí Jesus Cristo fecha o assunto quando ele diz, faça-se a tua vontade. Então, fazer a vontade de Deus, queridos irmãos, é viver a vida santa e viver a vida de obediência que o reino de Deus propõe a cada um de nós, ao governo de Deus sobre nós. Então, Jesus Cristo, aqui na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, a vontade de Deus é uma vontade que precisa acontecer no universo, é uma vontade universal. Então, a única nota dissonante nessa justiça de Deus foi aqui na terra, a ovelha perdida. E Ellen White coloca isso muito bem, somente a terra entrou em dissonância. Então, a vontade de Deus é o clímax da justiça no que diz respeito à santificação,
e também a obediência, é o que nós temos aqui. Então, a vontade de Deus, essa é a justiça de Deus. Cumprir a vontade de Deus. O grande problema do ser humano é que essa santificação e essa vontade não se cumpriu com nenhum ser humano. Não se cumpriu. E mesmo os 144 mil, a vitória não é deles. A vitória é a vitória de Cristo através deles. E é dito lá no capítulo 7 de Apocalipse que os 144 mil, eles vencem por causa do sangue do Cordeiro. É isso que está lá? Vencem por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, é a vida e é a morte de Cristo acreditada. Mas para vocês entenderem um pouquinho mais a questão da vontade, eu peço que vocês abram a Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Isaías, capítulo 53, diz assim, lá no versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua vida, a sua alma como oferta pelo pecado. Alma aqui é um sinônimo para sangue, né? Verá a sua posteridade para a vida, sangue, vida, e vocês já sabem que estão relacionados. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Agora vejam o que diz o final do texto. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, a vontade do Senhor não prosperou nas mãos de Adão, não prosperou na mão de Noé, não prosperou na mão de Abraão, não prosperou na mão de Moisés. Moisés teve uma vida espetacular, não prosperou na vida de nenhum dos servos de Deus. Eles, pelo seu lado positivo, pela sua obediência, serviram de tipo para aquele que viria, que é Cristo Jesus. Mas a vontade de Deus, que deve ser feita tanto no céu como na terra, essa vontade prosperou nas mãos de Jesus Cristo. O que é a vontade de Deus, senão as obras de Deus, mediante a sua vida de santificação, a obediência ao reino de Deus, que é o governo de Deus, cumprida na vida de Jesus Cristo. Então, aquilo que Cristo proclama na oração do Pai Nosso é, de fato, o que ele era, o que ele viveu. Então, o que nós temos aí é o primeiro aspecto da justiça de Deus. O primeiro aspecto da justiça de Deus, que é sua vida. Para confirmar o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu quero convidá-los ainda a abrirem agora suas Bíblias lá em São João, capítulo 17. São João, capítulo 17. Desculpem eu falar assim de forma tão apressada, porque eu não quero mutilar a mensagem, que nem eu precisei fazer ontem. Tá bom? Então, João, capítulo 17, versículo 1 diz assim, vou ler. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Que hora? No Evangelho de João, a hora é a hora da cruz. Aí ele diz assim, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Irmãos, a teologia, nesse versículo aqui, meu Deus do céu, é um negócio que é glorioso demais, é maravilhoso demais. Mas em uma frase, na humilhação e morte de Jesus Cristo está a glória de Deus. Então, a justiça de Deus está associada a exatamente essa submissão de Jesus, de viver uma vida perfeita e de também nos dar uma morte perfeita como oferta pelo pecado. Jesus Cristo fez isso a Deus por nós. Então, o que é que nós temos? Para que o Filho te glorifique a ti. Então, na morte, vida e morte de Jesus Cristo, ele readquire o direito de ser glorificado. Isso aí nós vamos ver na teologia que Paulo desenvolve, lá em Filipenses capítulo 3, ali no final do capítulo, onde ele trilha o caminho da humilhação para finalmente ser entronizado. E o livro de Hebreus o coloca novamente à direita do Pai. E o livro de Apocalipse capítulo 4 e 5 o coloca entronizado ali, como cordeiro que venceu. É a sua glorificação. Mas veja, o versículo 4 diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então, quando Jesus diz assim, eu te glorifiquei na terra, Ellen White é clara em dizer que esta é uma referência à vida de Jesus, à sua perfeita obediência. Então, quando Jesus Cristo glorifica a Deus na terra,
Jesus Cristo está dizendo para todo o universo o seguinte: olha, todas as acusações de Satanás são falsas. Porque a acusação de Satanás é que Deus deu para anjos e para homem uma lei que não pode ser obedecida. E daí o seu ódio e a sua revolta contra a lei. E aí o que é que Jesus Cristo faz? Ele vem em semelhança, e não em igualdade, mas em semelhança de carne pecaminosa, e ele trazendo sobre si as consequências do pecado, e não as vilezas do pecado, diz Ellen White, ele vive com perfeição essa lei. E cada pensamento de Jesus, cada sentimento, cada emoção estava em sintonia com a lei de Deus. E é aí que está o problema dos perfeccionistas, queridos irmãos, que eles querem obedecer a lei na casca, mas quando eles guardam rancor, quando eles guardam mágoas, quando eles acalentam o orgulho no coração, então eles não estão vivendo a lei como Jesus Cristo viveu. Então eles reduzem a lei somente a uma obediência pobre, destituída de glória, uma obediência farisaica. Ellen White diz que se Jesus Cristo tivesse colocado uma palavra fora de lugar, Ellen White diz que se Jesus Cristo tivesse tido um pensamento fora de lugar, se Jesus Cristo tivesse tido um sentimento fora de lugar, e ele não poderia ser o nosso Salvador. Então, a vida de Jesus Cristo foi uma vida que Ellen White diz numa citação, eu tenho essa citação aqui, nem planejei lê-la para vocês, ela diz que a vida de Jesus Cristo foi tão perfeita que após a sua morte, quando ele ascendeu ao céu, o Pai se inclinou perante ele em reconhecimento da vida perfeita e, glória a Deus, do sacrifício perfeito. Amém. Dá vontade de pular. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Jesus Cristo maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Então, eu te glorifiquei. Foi a vida. Foi o desmascaramento de Satanás. Por que Jesus é a justiça de Deus? Porque na vida de Cristo está dito: Deus é santo, a sua lei é santa, ele é justo, e Cristo mostrou isso para todo o universo. Para todo o universo. E agora, queridos irmãos, quando Jesus Cristo diz assim, eu consumei, ele está antecipando a consumação. Porque somente no capítulo 19 de João, vamos ler lá, somente no capítulo 19, eu quero ler com vocês, versículos 28 a 30, o Evangelho diz o seguinte, capítulo 19, versículo 28 a 30, diz assim, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus disse, está consumado, essa palavra consumado significa, em grego é tetelestai. E essa palavra significa está pago. Pai, estou aqui, estou morrendo, estou rendendo o espírito, está pago. Ellen White diz que nesse momento houve um brado de alegria lá no céu. Os anjos vibraram, porque Jesus venceu na sua vida e Jesus venceu na sua morte. Nós estávamos agora comprados. O preço foi pago. Então, quando Jesus disse tetelestai, então ele está repetindo pela segunda vez o que ele já tinha dito. Eu consumei, ou seja, eu vivi vida perfeita. E ele agora diz mais uma vez, está consumado, ou seja, agora eu paguei o preço perfeito também. Entenderam, irmãos? Irmãos, isso é justificação pela graça, pela fé. Onde Ellen White disse que nós deveríamos ser os primeiros a pregar, quando nós somos os últimos. Nós temos enveredado por um caminho de muito legalismo, muito perfeccionismo, mesmo quando nós não queremos. Agora, irmãos, deixa eu mais uma vez enfatizar o que estou dizendo para vocês, nas palavras de Jesus, mas em outro lugar e de outra forma. Vamos a João capítulo 12. São João capítulo 12. Inclusive, o livro de João é dividido em duas partes. A primeira parte é chamado de o Evangelho, o livro dos sinais. A segunda parte é chamado de o livro da glória. Eu poderia dizer para vocês que na primeira parte é a glória anunciada, tá certo? E na segunda parte é a concretização dessa glória,
que fecha na cruz do Calvário. Então, veja, João capítulo 12, leia agora o versículo 23, eu vou ler aqui. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Preste atenção. Ele está dizendo o quê? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha o que é que a justiça é. A justiça de Deus é, em outras palavras, a glória de Deus. Preste atenção. E aqui é ele, Jesus, que vai ser glorificado. E aí, no versículo 24, ele fala da sua morte. E agora, queridos irmãos, quando nós chegamos no versículo 27 e 28, que são esses versículos que eu quero destacar, está dito assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Que hora? A hora da cruz. Quando vocês forem estudar a teologia de João, façam um estudo em cima dessa palavra hora. Na primeira parte de João, ele diz já várias vezes, ainda não chegou a minha hora. Na segunda parte do Evangelho de João, ele agora vai dizer, chegou a hora. Que hora é essa? A hora da glorificação. E a hora da glorificação é a hora da cruz. Só que lá em São João 17, ele diz o quê? Eu te glorifiquei, consumando a obra. É a vida de Cristo. E aqui ele vai dizer agora o quê? Eu vou te glorificar, porque eu também vou morrer uma vida perfeita. Então, no versículo 28, o pai diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. O nome de Deus já estava glorificado. O que é isso? A justiça de Deus na vida de Cristo, diz Ellen White. E o versículo termina dizendo, e ainda o glorificarei. E o que significa isso? A justiça de Deus na morte de Cristo. Amém. Entenderam? A justiça de Deus na morte de Cristo. E essas não são palavras minhas, são palavras de Ellen White. Ela diz que Cristo viveu a vida perfeita desde o berço, está lá, até a cruz. Até a cruz. E, queridos irmãos, pela sua vida e pela sua morte, Jesus é para mim a justiça de Deus. E aí é que nós vamos entender, queridos irmãos, o que está lá em Isaías capítulo 42. Eu quero que vocês vão comigo para Isaías 42. Aí vocês vão entender uma outra questão que entra na cena e que muita gente não entende. Não é a lei que glorifica Jesus, meus irmãos. Tem gente que diz, Jesus foi justificado pela lei. É o contrário, meus irmãos. Jesus Cristo veio para justificar a lei, porque a lei estava sendo acusada perante o universo, o caráter de Deus estava sendo acusado por conta da lei perante o universo. E então, Isaías 42, versículo 1 diz assim, foi do agrado do Senhor, prestem atenção, deixa eu dizer, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, a justiça de Deus, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Versículo 21 de Isaías 42. Então, veja, queridos irmãos, a vida de Cristo, de obediência, é aquela vida que glorifica, engrandece a lei e a torna gloriosa. Porque foi ele que viveu as prescrições da lei de Deus. E de acordo com Romanos capítulo 8, a lei estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne. Que carne? A nossa carne pecaminosa, sem condições de obedecer, sem condições de apresentar justiça nenhuma. A justiça da lei, a justiça das obras, sem condições. Mas Cristo vem e vive vida perfeita, morre vida perfeita, morte perfeita, e aí ele é, por amor da própria justiça de Deus, ele, Jesus, é essa justiça, e ele agora, queridos irmãos, ele agora torna tudo glorioso. É ele que torna tudo glorioso. Eu quero, mais uma vez, mostrar para vocês a glória da morte de Cristo. Lucas, capítulo 22. Eu procurei esse texto em Mateus, Marcos, Lucas, e para mim, a tradução, a versão que mais me agradou, a forma como Lucas escreveu, que é exatamente Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, verso 42. E
Aqui diz o texto, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, queridos irmãos, a vontade de Deus se manifestou na vida de Cristo. E a vontade de Deus se manifestou na morte de Cristo. Foi por isso que Deus não abriu mão da morte do seu Filho. Porque ele precisava morrer morte substitutiva. Ele precisava nos comprar com seu precioso sangue. E é por isso que no Evangelho de João, a hora da morte é a hora da glória de Deus. É a hora da glória de Deus. Onde Cristo na sua vida e Cristo agora na sua morte, ele glorifica a Deus. E ao mesmo tempo ele agora torna a lei, ele engrandece a lei, torna a lei gloriosa. Ele vive a lei, as prescrições da lei em todos os aspectos. Exteriores, interiores, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo em Cristo Jesus foi perfeito. Absolutamente perfeito. Daí Ellen White dizer que a sua justiça é mais alta que os céus. E eu quero terminar, queridos irmãos, com Romanos 1,17. Meu último texto desta manhã. E já estou passando 1 minuto aqui do tempo. Romanos 1,17. Eu quero terminar com esse texto. Eu até preguei esse texto domingo lá na Ribeira, mas é rico demais. Romanos 1,17 diz assim a palavra de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E eu destaco aqui exatamente o que é dito. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, o que é que eu estou pregando? Quando eu prego o Evangelho, o que é que eu estou pregando? Ellen White diz no Mensagens Escolhidas que quando eu prego o Evangelho, eu estou pregando a vida e a morte de Cristo. E também eu estou pregando a lei de Deus. Aí ela diz o seguinte lá no Mensagens Escolhidas. Cristo era tanto o Evangelho como a lei de Deus, em forma humana. Que declaração! Cristo era tanto a lei de Deus quanto o Evangelho. Então, você não pode pregar o Evangelho e desassociar da lei, porque aí você estará fazendo desse Evangelho um passaporte para o pecado. Então, Cristo foi perfeito na sua vida. Ele era o Evangelho. Ele era o Evangelho, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à obediência. Então, quando eu prego o Evangelho, uma vez que a justiça de Deus se revela no Evangelho, eu estou dizendo que a justiça é a vida de Cristo. E eu estou dizendo que a justiça é a morte de Cristo. Então, o que é a justiça de Deus para mim? É a vida e a morte creditada ao pecador. Então, Jesus Cristo se torna a minha vida. Jesus Cristo, ele substitui a minha morte. Ele toma a morte em meu lugar. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. E, mais uma vez, Ellen White, no Parábolas de Jesus, ela diz, a lei é o Evangelho é a lei. Não se pode desassociar. Não se pode desassociar. Oh, queridos irmãos, o tempo venceu. Mas eu quero deixar essas palavras finais para cada um de nós. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça, vida e morte de Jesus. Creditada a mim, creditada a você, creditada ao pecador. É por isso que o justo vive pela fé. Não em doutrina, não em lei, não em sábado, não em comida, mas como diz Paulo, a fé em Jesus Cristo, ele coloca em Romanos 3. Justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Ele é a minha vida. E é por isso que a morte dele também é a minha morte. Com ele eu vivo e com ele eu também sou crucificado. Ele ressuscita, a ressurreição dele é minha. Ele foi entronizado, a entronização dele é minha. Ele se assentou nos lugares celestiais e Efésios 1, 4 e 5 lá diz que eu também já estou com ele assentado nos lugares celestiais. É por isso que em Cristo, nós já podemos ter o antegozo de todas as benécias, tanto para esta vida como para a vida eterna em Cristo Jesus. Apropriemo-nos, portanto, queridos irmãos, dessa justiça, a justiça de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.